Em casa com os Piratala, em clima de Copa, meu bem. Vamos lá torcer para o Brasil, por isso que eu estou assim vestida desta forma, tão assim à vontade, né? Então assim, simples, né? Com esse óculos básico. Comprei na 25 de março. E olha só, opa, vou até tirar já para poder enxergar melhor vocês. Olha assim, gente, aqui eu coloquei como consultora de moda, vou dar dando as dicas para vocês também, para vocês terem também um guarda-roupa inteligente. Aqui eu coloquei, ó, isso aqui é uma bandana que estava no meu pescoço, no outro programa. Aí eu coloquei com a mesma blusa, joguei aqui em cima, fiz uma chuquinha. E olha que legal que você fica. Aí você bota uma argola verde, uma argola vermelha, o que você quiser. Aqui tem umas pulseiras de massa que eu tinha também no guarda-roupa. Estou usando roupa, gente, que eu já tinha no meu guarda-roupa. Então você não precisa sair gastando feito uma louca para ter que gastar horrores para você poder ficar curtindo a Copa e torcer pelo seu país, tá bom? Não é isso, Cláudio? É isso aí, Brasil. Tava perfeita. Eu gostei do outro, mas você tirou. Você gostou do eu outro? gostei. Eu achei que ficou bem legal. Você achou que eu fiquei assim? Achei que... Opa, agora sim. Chiquetosa. Chiquérrima. Que chique no último. Gente, se vocês quiserem meu contato para poder ver o seu guarda-roupa e fazer dele um guarda-roupa inteligente, é no 119-8376-5514. Vão lá também. Outra coisa, ó, o programa Em Casa com os Piratala está agora no Instagram, tá? Vão lá, tem o meu pessoal, Sibeli Underline Natala, e vocês podem também, no meu programa Em Casa com os Piratala, vão lá dar uma curtidinha no meu canal do YouTube. Não é isso, Cláudio? É isso aí. Então agora é o seguinte, gente, vamos falar sério agora. Chega aí, palhaçada, Cláudio. Pensa o quê? Que os Piratala é sua palhaça aqui? Não, você tava muito bonita, mas vamos falar de coisa séria também. Você tá querendo deixar bem na palhaça. Eu tô escondida aqui. Agora nós vamos falar sério, gente. Diante da nossa Copa aqui maravilhosa, né? Copa do Mundo, nós vamos receber agora a Thaís Jurema. Ela é advogada e vai falar sobre o assunto de condomínios, que eu acho esse assunto fantástico. Todo mundo passa por uns perrengues também com o negócio de condomínio, e ela vai poder nos ensinar e tirar todas as nossas dúvidas. Pode chegar, minha linda Thaís. Tudo bem? Doutora Thaís, né? Eu tô só no Thaís pra cá. Prazer, recebê-la aqui em casa. Muito obrigada. Um sorriso. Muito alegre, né? Já que tá todo nesse clima alegre, tem que ser assim. A cara de psicóloga, eu não sei porquê. Pois é, que na verdade quando a gente trabalha para condomínio, a gente acaba virando um pouco psicóloga. É verdade. Até entender também. São muitos problemas, né? São pessoas, né? Você não tá à vontade. E aí você falou tudo. Quando a gente fala em pessoas, a gente tem que ter um jogo de cintura que não é fácil, né? Eu acho que esse é a principal vertente quando você trabalha com condomínio, né? Você tem que sempre lembrar que você está trabalhando com pessoas. Sim. E as pessoas não estão iguais todos os dias. Verdade. E cada um responde o seu tipo de preocupação ou de desgosto da vida de cada um, responde de uma forma, né? Porque nós somos seres humanos e cada um tem um jeito realmente de ser e a gente tem que respeitar. E também tem que saber sair da situação, né? Exatamente, né? Na verdade, assim, o que a gente sempre fala, inclusive orienta os síndicos, tem que ter bom senso. Verdade. Né? Porque a gente não sabe o problema que aquela pessoa está passando. É claro que às vezes quando as pessoas passam do limite, né? Então eu estava aqui te aguardando, uma síndica entrou em contato comigo porque foi ameaçada por conta de vaga de garagem. Então, assim, são coisas que eu acho que chega ao estopim, né? E agora com a pandemia, com essa convivência, em especial nos condomínios, realmente nós tivemos muitos problemas. E às vezes problemas das mais diversas ordens, inclusive de incêndio, né? De incêndio com pessoas com problemas psiquiátricos, suicídios. Então, quase não se fala, né, a respeito disso. Então, isso tem um impacto na vida do condomínio, né, fora as contas que também é um outro problema, né? Sim. Então, o que a gente fala muito em relação ao condomínio, em termos de prédios, né, a gente não tem a noção da tamanha seriedade que envolve o seu papel diante de um condomínio, né? Porque o advogado em si, você é contratada, é isso que eu queria entender. Todo prédio tem uma pessoa responsável, como você, no caso, um advogado, em termos do condomínio, é contratado alguém? Na verdade, o que nós fazemos é prestar toda a assessoria e o acompanhamento desse síndico, né? Porque são muitas dúvidas quando nós somos contratados pelos condomínios. Então não é todo condomínio que tem. Não, até porque o que acontece, você tem uma estrutura do condomínio e que a gente ajuda, inclusive,
trabalho diferenciado que nós fazemos, até porque meu pai era matemático e economista. Se eu não souber de conta, ele me matava. Então, advogado geralmente pode dar matemática, mas eu não tive jeito. E aí, a gente faz essa análise financeira com impacto jurídico, porque sem dinheiro, né, Sibeli? Você não consegue fazer obra nenhuma, você não consegue fazer melhorias, você não... Então, na verdade, a gente faz esse acompanhamento, dá essa assessoria para o síndico, que abarca não só a parte jurídica, como um reflexo financeiro na parte jurídica. Sim. E todo esse acompanhamento também com relação a esses infortúnios do dia a dia, né? Tem também a gente vê muito também, dependendo do prédio, quando ele é mais antigo, a parte também parte de elétrica, né? É uma coisa que você falou, parte de incêndio, é uma coisa tão perigosa, né? Que vai deixando para lá, né? As pessoas dão um tapa no geral do prédio, mas vai deixando coisas que são tão importantes, né, para o seu dia a dia, e que você não está sozinho nesse prédio, tem inúmeras pessoas ali, né? E olha só, às vezes, porque, por exemplo, o prédio é obrigado a ter o ABCB, que é um alvará dos bombeiros, né? O bombeiro vai no prédio e fala, olha, tá tudo certo, tá bonitinho, vocês estão cumprindo as normas. Tá? E às vezes o prédio paga seguro e não tem ABCB. Aí pega fogo, o seguro não paga. Ou tirou o ABCB, ele está vencido, enfim, né? Então, imagina o prejuízo, né? Um outro problema, às vezes, é obra. A pessoa vai fazer uma obra no prédio, né? Então, nós já tivemos um caso, num dos condomínios que a gente trabalha, que a pessoa foi fazer a obra, tinha um dinheiro responsável, tudo direitinho, mas furou um cano e inundou o poço de 3 elevadores, queimaram 3 elevadores. E o dono da obra não tinha seguro da obra. Então, cada elevador, mais ou menos R$300 mil, foi quase R$1 milhão de reais. Um apartamento. Por conta de uma obra simples no comercial. Então, assim, às vezes são coisinhas que a gente não para pensar e podem ter reflexos muito sérios e um prejuízo muito grande. Com certeza, né? Vai abater todo o resto. Fora que, assim, né, isso só dos elevadores, né? Fora o que aconteceu no prédio, né? O infortúnio com as pessoas que não conseguiam usar os elevadores, né? As né? pessoas podem também subir escada, dependendo de pessoas mais idosas. Ou pessoas também que são mais novas, mas que não podem, de repente, por alguma razão. Com certeza. Porque né? não quer, sei lá. Você perde a acessibilidade, em especial quando você está em andares altos, né? Sim. Agora, como é que você enxerga o síndico, né? De que forma que ele é um papel importante? E o porquê que devemos ter um síndico? Então, na verdade, o síndico é o administrador. É até interessante porque o condomínio, apesar de ele ser considerado juridicamente um ente despersonalizado, ele não é uma empresa. Sim. Mas ele tem toda a gestão como uma empresa fosse. E o síndico é um administrador e ele responde, inclusive civil e criminalmente, pelos seus atos de gestão. Então, até para você ser síndico, porque muitas vezes a pessoa ela vai ser síndico, ninguém quer ser síndico. Não, ninguém quer participar de assembleia de condomínio, ninguém quer ser síndico, e aí cai uma pessoa lá e fala, é o que tem. E a pessoa vai com muito despreparo, até às vezes não consegue cuidar nem das suas contas pessoais, as domésticas, que está da conta de terceiros. Tudo. A pessoa, né? Vai ser síndico, eu acho que ela tinha que, em primeiro lugar, como você falou, saber bem a administração. Ou você tem uma equipe que possa colaborar, né? Eu sempre falo, você não precisa ser um presidente maravilhoso, mas você tem que ter uma equipe que possa estar lá te ajudando e você também se sujeitar às orientações, porque também tem isso, às vezes a gente fala e acaba não fazendo. Inclusive, até por conta disso, nós fizemos um podcast. Né? Então a gente tem um podcast que chama Na Janela do Condomínio. Olha que legal. Exatamente para quê? Olha, tem dúvidas. Então vai lá, tá no YouTube, tá no Spotify, para que essas pessoas, em especial, nasceu por conta dos síndicos que a gente presta, dos condomínios que a gente presta serviço. Porque são muitas das vezes dúvidas reiteradas, né? Tipo animais no condomínio, as vagas de garagem, barulho, né? Então, na pandemia a gente tinha problema até com salto alto, porque as lajes dos prédios mais novos,
eles não são tem. finas. Eu sei. Né? Então não tem acústica. Entendi. Então, Gente, é duro é complicado. Toque na minha cabeça, ninguém merece. Né? E às vezes, por exemplo, tem um cachorro que late muito. Também. Nossa, e quantos cachorros que não ficam na sua casa o dia inteiro, você sai para trabalhar, e esses cachorrinhos, né, que estão latindo, até mesmo cachorros maiores, que também é triste. Eu tenho uma home office, você lá trabalhando e cachorro. Eu amo cachorro, tenho duas. Mas elas são silenciosas. Mas você imagina, né? Você lá querendo se concentrar. E na pandemia aconteceu muito isso. E fora também a dor do cachorrinho, né, gente? Vamos combinar também. Eles ficam passando mal da gente ficar sozinhos. Nem sempre eles querem ficar sozinhos. Eu entendo, né? Tem cachorros que são mais tranquilos, mas tem cachorros que não. Né? Tem aquela. Às vezes também tem aquele. Dono do cachorro que não entende que algumas raças você tem que andar com pulseira, porque por mais que ele seja amoroso dentro de casa, ele pode atacar lá fora. Verdade. Né? Tem que andar com uma sacolinha para recolher o seu cocô. É verdade. Então são algumas coisas, aquela história. É bom senso. Sim. É bom senso, sempre bom senso. Né? Eu falo, quando a gente, direito é difícil? Não é difícil. É só a gente pensar assim, poxa, será que se fizesse comigo eu ia gostar? Essa pergunta é tudo de bom. Né? Então, simplifica. Sim. Né? Então, no lugar do outro. Exatamente. A questão da empatia. Então, isso eu acho que é muito importante. E você ter um certo equilíbrio. Quando a gente brincou no começo, né? Você tem cara de psicóloga. E até estava falando para nós, que eu venho descobrindo paciências que eu nem acreditava que eu tinha. Sou a Ariana geralmente não é paciente, 29 de março. Nossa, minha filha é 23, minha mãe 26. Então, arianos não são pacientes, né? Mas a gente acaba... É tudo pra ontem, e vocês confiam muito em vocês. Assim, vocês são muito vocês, tipo, até que ponto eu vou deixar na mão do outro? Sabe? Supervalorizam o trabalho de vocês. Eu sei que minha filha, que é meu sobrinho, minha mãe cheio de ariano, não. Cheio de ariano. Mas essa questão da centralização, assim, conforme eu vou falar para você do fundo do coração. Meu escritório foi crescendo, a gente dá serviço para muitos condomínios, já estou sendo velhinho, né? Inteligente. Mas o desapego foi difícil. Desmamar. Nossa, e às vezes até com o síndico também, né? Sim. Até com o síndico. Às vezes o síndico acha que ele é dono do prédio. É verdade, né? Exatamente. Não tem ninguém, todo mundo tem que ser subordinado a ele. Exatamente. Aí multa o outro cometeu da mesma forma, né? E não multa o outro. Então, até nisso, eu acho que é maturidade, a gente vai ficando mais. É verdade. Mas vai passando, são vivências, né, que a gente vai tendo e que vai melhorando. Não. E eu acho que é importante até, assim, para que você possa ter uma boa gestão, seja dentro do seu escritório, seja dentro do seu condomínio, seja dentro da sua empresa, porque a serviço lá com a empresa, mas a gente tem bastante foco no condomínio. Você tem que entender que outra pessoa pode pensar melhor que você. Claro. E aí você tem que falar, eu quero seu pensamento junto comigo. Ceder, né? Exatamente, né? Então eu acho que isso tudo é um aprendizado que a gente vai tendo ao longo do tempo, né? Até para ser mais feliz, porque também carregar tudo sozinho não é bom, não. Eu acho assim, você assumir tanta responsabilidade, quando você agrega tudo para você, você acaba tendo que também dar o seu melhor, né? Procurar dar o seu melhor, ficar todo mundo de olho em você, porque você quer, né? Pôr tudo com você ali. E aí a responsabilidade também de dar alguma coisa errada se torna maior às vezes, né? Eu acho que é legal você delegar, né? Algumas tarefas. E eu acho que até essa questão de você delegar, de você aprender a delegar. Sim. Porque aprender a delegar, e a gente falou inclusive de condomínio, não é largar, né? É você ter procedimentos, né? E uma das coisas que a gente também ajuda o condomínio a ter procedimentos. Então, hoje, por exemplo, se fala muito de imagem dentro de condomínio, porque a maior parte dos condomínios tem câmeras. O que você vai fazer? Posso ceder imagem? Não posso ceder imagem? Então, até que ponto? Fala um pouquinho dessa parte, porque tem muitos anos, acho que a grande maioria hoje já está tendo essas imagens, está tendo já as câmeras. Antigamente não se tinha nada, né, na verdade, né? Ou se tinha só na parte do elevador social e da parte de serviço não tinha, né? Tem muitos prédios que ainda não tem os dois.
eu conheço. O que é importante a gente entender E até que ponto é válido, isso eu queria saber. você pode ter as câmeras, Mas obviamente, se quiser. né? Mas hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Então, que tem várias regrinhas. Então, o condomínio ele também tem que se adequar a essas regras, porque essa lei também é válida para os condomínios. Os condomínios podem ser multados por conta disso. como por exemplo, Uma invasão de privacidade. Então, vamos imaginar que eu tenho uma câmera aqui no seu hall, tá? Mas esteja focado para a sua porta. Sim. E até a gente vê hoje casos até de proprietários de imóveis que deixam câmeras escondidas para saber o que os inquilinos estão fazendo. Em especial quando a gente está falando de Airbnb, por exemplo, né? Sim. Então, você só pode ser filmado desde que a pessoa tenha ciência de que está sendo filmado, né? Então, muito se discute a respeito disso, mas você está cedendo a sua imagem, você tem que estar ciente de que aquele ambiente está sendo filmado. Não é à toa que a gente coloca aqui, a gente vê as plaquinhas, né? Esse ambiente está sendo filmado, né? Isso é exatamente para cumprimento da norma, né? Mas, por exemplo, doutora Thaís, vamos supor que, por exemplo, tem as câmeras no prédio. Aí, de repente, eu vou sair com o meu carro e eu vejo que tem um risco no meu carro, que até então não tinha. E que eu também não tenho dúvida, ou que essa dúvida realmente está mais para ser e acontecer dentro do meu prédio do que fora, de repente. Eu posso ter direito a ligar essas câmeras a hora que eu quiser, não posso? Depende. Por que depende? Porque se o condomínio já implantou um programa de proteção de dados, ele vai dar um termo onde você vai se responsabilizar por estar com as imagens. Porque se aquelas imagens, elas vazam, por exemplo, né? E tem que ser por um período específico. Então, você vai verificar, né? Se tem alguma coisa que te interesse ali, você vai ter um período específico e você tem que ter um termo aonde você que está recebendo a imagem se responsabiliza por não divulgar essas imagens. Sim, mas por exemplo, eu posso também não pegar essa fita, essa imagem, eu posso ver junto com alguém? Pode, desde que o síndico... Seria melhor, né? Sim. Porque você não se compromete e amanhã alguém dizer que você pegou a imagem, que você pôs não sei aonde, não sei aonde. Até porque, de repente, naquela imagem não tenha nada que te interesse. Sim. Né? Mas, por exemplo, então por que serve aquelas imagens? As câmeras? Não, ela pode, por exemplo, um exemplo que você falou do risco. De repente, o risco não aconteceu dentro do condomínio, né? Na verdade, você tem as câmeras com o intuito de você ter algumas preservações de direitos, né? Em especial em condomínios muito grandes, a gente tem condomínios que são maiores do que algumas cidades, né? São mais populosos do que cidades. Para proteção. Exatamente. Então, você sabe o que aconteceu um fato comigo? Eu estava grávida, a minha única filha, e aconteceu um fato muito perigoso mesmo, aqui no meu prédio mesmo. Isso há muitos anos atrás, que eu ajudei com 28 anos hoje. Eu estava de barrigão, eu estava subindo os degraus para ir na piscina, eu dei os dois lances. Quando eu comecei a andar na parte reta do prédio, da piscina, né, ali, jogaram lá de cima, são dois blocos aqui, né, jogaram de cima do não sei qual andar, uma garrafa de Coca-Cola zero, essas garrafas grandes, não sei se era Coca, mas era de água, grandona, assim, de 2 litros. Eu passei, o negócio lá pra Deveria ter cortado. Não, eu poderia ter devolvido, sei lá, Uhum. da minha filha naquele momento, porque realmente, assim, eu me assustei muito, como todos estavam na piscina. Mas foi, assim, uma atitude tão, assim, absurda, né? E naquela época não tinha câmera, entendeu? Então, qual é a minha pergunta para você? Se neste momento, além de provas, que eu estava na piscina e aconteceu este fato, e eu, de repente, daria para ver? Não daria para descobrir. Depende, né? Depende se você tem câmera para esse local aonde saiu, né? É até interessante essa questão de lançar as coisas ou na janela, ou às vezes até colocar, às vezes a pessoa não lança, mas deixa
o vaso É verdade. vem no Acontece. vendaval, É verdade. alguém, é uma coisa muito séria. séria. Pelo menos tem que estar preparados para isso. Só com relação a NBRs, que são normas técnicas, o condomínio tem que cumprir 27. É muita coisa, né? Então, isso é algo de proteção à saúde e segurança das pessoas. É um vasinho, é bonitinho e tal. Às vezes você tem um problema com a fachada. Dentro do seu regimento interno pode estar proibido esse vasinho, você pode ser multado. Até mesmo Né? colocar vidro, né, na janela, tipo na sacada, né? Esse Sim. lance da varanda, Da não sei, que varanda. eles falam que não pode fugir do perfil, um bota lá um blindex, o outro fala que não pode pôr. Como é que funciona isso? Isso é dentro do regimento interno, tem que ser aprovado, né, pelos condôminos, por maioria dos condôminos, e às vezes até a cortina. Então você imagina, né? É claro, cada um tem um gosto diferente, Sim, é. mas falando de moda, um coloca uma cortina vermelha e outra amarela. O carnaval está implantado. É complicado. Né? Então até mas está dentro do meu imóvel. Sim. Tá, mas tem exposição externa? O condomínio pode questionar isso? Pode, desde que esteja regulado, né? Porque todos que moram dentro do condomínio são obrigados a cumprir tanto a convenção do condomínio como o regimento interno. São as duas normas que todos os condôminos devem conhecer, inclusive. Agora, doutor Thaís, isso é uma coisa que acontece muito. Acontece muito que esses senões, assim, ou barracos, entre aspas, algumas brigas, assim, por pessoas, assim, que de repente têm um nível cultural ou diferente do outro, de repente, sei lá. Na verdade, as pessoas se enganam com relação à questão financeira, tá? Então, os barracos independem De dinheiro ou não. de ter dinheiro ou não, Sim, de ser um concordo. condomínio de alto padrão ou não. Verdade. Né? Então, a gente é só procurar aí na internet que você vai ver barraco de Todos- todos os gostos e níveis, verdade. né, sociais. Vai muito da questão de educação, da cultura das pessoas, né? E quando você está convivendo no condomínio, você está também convivendo com pessoas muito diferentes de você, né? E mais uma vez, né? A gente falou a respeito da questão do incêndio. O que aconteceu foi que uma criança, né, nessa situação específica, nós tivemos uma coisa muito triste que acabou com o andar. Ficamos até com receio do prédio ser interditado, porque uma criança teou fogo no colchão de uma criança de 8 anos, e ele estava com um irmão que tinha autismo. Então ele viu, o irmão viu, apesar de ser maior de idade, viu, fechou a porta, e era cuidado pela avó de 84 anos de idade. Então assim, teve um lado muito ruim. A criança morreu? Não, ninguém morreu, graças a Deus, mas tudo que estava dentro do apartamento se perdeu, inclusive esquentou o andar de baixo, o corredor, os pisos. Mas prejuízo emocional. Sim, mas por um outro lado, que eu achei mais fantástico desse condomínio, o condomínio se reuniu e compraram geladeira. Até não arrepia. Compraram fogão, reformaram todo o apartamento, porque a pessoa não tinha onde morar. Né? Então, quer dizer, tem um lado muito ruim, né? Que você está exposto, porque pode acontecer, a gente falou de suicídio, a pessoa pode se jogar e cair em cima de alguém. Com certeza. Né? Então, pode ter um impacto para si, para outros. Pode até tentar se jogar e o corpo não cair nem lá embaixo, cai sei lá, na sacada do outro. Pensou? Já pensou? Já não Muito teve um triste. negócio, teve um lance assim, não sei com que foi, não sei se foi com alguma cantora, isso há anos atrás, sei lá, com algum artista que caiu sem querer, né, que se jogou, acho que caiu sem querer, e caiu no telhado, não sei de onde, não chegou nem a cair no chão. Teve alguma história aí, faz anos já essa história aí. Isso pode acontecer realmente, com qualquer família, enfim, mas é complicado. E a cada dia mais as pessoas moram em condomínios por uma questão de segurança. E a segurança, muitas vezes, a gente fala, né? Aqui é minha casa, eu moro no apartamento. A gente acha que todo mundo está nessa mesma vibe, na mesma forma de pensamento, né? E muitas vezes, não, quantas pessoas que não moram, como você falou, cada um com seu pensamento, cada um com seus filhos, cada um com sua educação, enfim.
Né? E às vezes até, por exemplo, a pessoa gosta de fumar maconha. Ela é usuária. Mas o cheiro da maconha Passa para todo mundo. passa pro prédio inteiro. É verdade. Né? Ah, mas eu estou fumando dentro da minha casa. Sim, então. E aí, tudo bem, você está fumando dentro da sua casa, você é usuário, mas você está incomodando o outro. Né? Mais uma vez a gente volta para aquela situação. A gente tem que ter bom senso. Né? Então eu acho que é isso que a gente tem que cada vez mais, por mais que seja repetitivo, por mais que a gente tenha que ficar falando, né? Esse é um ponto muito importante, porque às vezes as pessoas brigam por coisas tão insignificantes, né? Sim, muito. Que Coisa você fala, ridícula. acho que falta problema. Eu acho que exatamente. O que falta problema, falta o tico-teco também. Tá bem desconectado. Porque, gente, não é possível também. Tem umas coisas nada a ver, que bota pelo em ovo, que gosta de cutucar. Tem gente que parece que gosta de infernizar a vida do outro. Que não tem a alegria que você começou a falar no programa. Não tem, bem. Você fala, oi, como é que vai? Tudo bem? Ai, porque não sei o quê, porque a dor, porque... Tem pessoas que só reclamam. E quando não, meu bem, você entra no elevador ali, você fala, bom dia. A pessoa disfarça o tudo. Aí, olha, tem uma coisa que me irrita profundamente, é esse papo aí. Não é? Você falar um bom dia, a pessoa não te dá a mínima. Agora me fala uma coisa, o final do ano está chegando, né? E aí, tem alguma dica de planejamento, de orçamento, essas coisas? Isso é bem importante. Então, como qualquer outra empresa, né? Já que a gente estava falando que parando aí o condomínio da empresa por conta das finanças, por conta de orçamento, controle de contas e tudo mais, agora é a hora de você estar fazendo o planejamento do seu condomínio, né? Então, essa história de que, não, mas a convenção coletiva, porque tem um impacto, né? É só em março. Não se faz planejamento orçamentário para nenhuma empresa no final do primeiro trimestre, claro. né? Você tem que fazer de forma antecipada, já prevendo mais ou menos o que o mercado está falando de aumento. Né? Então você tem que estar ligado lá na economia, o que está prevendo de aumento, porque você tem que colocar uma gordurinha. Né? Não adianta você prever ter o orçamento justinho com o mesmo valor que você pagou em 2022, né? Então no ano corrente. Então você tem que ter uma gordurinha, e para isso você precisa estar antenado com relação a juros, no aumento das coisas, às vezes é água, é a luz, né? Para que você possa fazer o seu orçamento de forma justa. Aliás, dentro lá do nosso podcast tem umas diquinhas sobre planejamento orçamentário. Mas muito legal. E como que vocês começaram esse podcast? Nós começamos esse ano, no comecinho do ano. Nós começamos no comecinho do ano. Agora a gente está em parceria com o Instituto que chama IBRE, um Instituto Internacional. Aí a gente está com outro podcast que é sobre real estate, falando sobre a parte de imóveis propriamente dito, né? Então a gente está aí com dois ao mesmo tempo. Um falando sobre imóveis, né, e todas as peculiaridades com relação à parte imobiliária. É uma vez por semana? É uma vez por semana. E dia? Toda terça-feira. E outro que a gente vai começar uma nova sequência de episódios a partir de janeiro, falando sobre condomínio, sobre essa vida em condomínio, que tem bastante. Gente, acho que vai mandar o livro, né? Falta o quê, Cláudio? Falta 4 minutos. E me fala uma coisa, em relação à Copa, né? Porque eu acho que a gente está no ritmo de Copa. Até que ponto você acha que a Copa ela vem agregar em relação também aos próprios condomínios ou que vem desagregar? Porque também deve ter muitos tipos de problemas, né, Cláudio? Também. Barulho, né? Esse é o primeiro problema, né? Esse é o primeiro problema com relação a barulho. Bebedeira, sei lá, mas beber, festejar, né? Então a questão da bagunça, né? A gente tem horário, né, gente? Aqui em São Paulo a gente tem a lei do PSIL, né? Então você tem que respeitar até as 10. E às vezes, nas cidades onde não tem a lei do PSIL, você também tem que olhar lá o seu regimento interno, a sua convenção condominial, porque lá pode estar previsto que até tal hora você pode fazer barulho. Agora, falando na história do PSIL, né? Falta um minuto? É PSIL, Cláudio, tenha dó. Bom, eu ia falar uma assunto que vai ficar com outra vez que você vier. Mas então, seguinte, deixe seus contatos, por favor. Então, meu Instagram é Prof. Thaís Jurema. E é só procurar Thaís Jurema com TH, que é fácil achar. Com esse sobrenome, acho que só tem eu. Só tem você, muito bonito, você é linda.
Quero te agradecer pela oportunidade de ter aprendido tanta coisa com você, não só eu, mas como todos nós, né, Cláudia? E dizer o seguinte, gente, vão lá no meu canal do YouTube, Cibele Atala, vão lá nas minhas redes sociais, consultora de moda Cibele Atala. Estou agora com o Instagram novo em cima do programa Em Casa com Cibele Atala. E é isso, gente. Um super beijo, vamos sorrir para a vida e vamos ter o quê? A palavra que ela mais usou? Felicidade, bom senso. Bom senso. Viva! E vamos lá, vamos brindar aqui para você tomar um golinho, que agora você falou e não tomou nada, deixa eu beber, né, Cláudia? Um beijo, gente, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau.